Estamos no 10º episódio do Essência do Negócio Podcast. Muito obrigada por você estar aqui acompanhando, ouvindo, assistindo esses profissionais grandiosíssimos que nós temos aqui na nossa cidade e na nossa região. Te convido para mais um episódio incrível. Hoje estou com a Milena. Muito obrigada por você ter vindo, aceitado esse convite e poder compartilhar com a gente um pouquinho, da sua vida, da sua história, da sua trajetória profissional. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Josi. Olha, eu que quero agradecer o convite, de vir aqui conversar contigo. Tava com saudade de ti, fazia tempos que a gente não se encontrava. Também. E muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir com alguma forma, com vocês, com o programa. Parabéns pelo podcast, eu tenho assistido, tenho achado muito interessante essa iniciativa de vocês. Parabéns mesmo e muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui da Milena e um resumo, tá, gente? Mas essa mulher tem muita história para nos agregar aqui hoje. Então, a Milena é de Bagé, do Rio Grande do Sul, que é uma cidade localizada na fronteira do Uruguai. Ela nasceu, e foi criada e sempre foi para o campo da medicina veterinária. Ela fez na Universidade da região da Campanha, na URCamp. Ela se formou em janeiro de 2001 e aí começou a sua trajetória, dentro da medicina veterinária. É isso mesmo, Milena? Isso mesmo. E conta pra gente, nesse início, você nasceu e sempre morou nessa região, fez o curso lá e estudou, continuou fazendo os seus cursos, as suas especializações lá mesmo. Conta um pouquinho pra gente da sua parte acadêmica. Eu sou de Bagé, uma cidade lá no interior do Rio Grande do Sul, divisa lá com o Uruguai, fronteira com o Uruguai. E lá a tradição, a cultura do cavalo ela é muito forte, Bagé é um dos maiores criatórios de cavalo por sangue de corrida, por sangue inglês no Brasil, há muito tempo. Tem muita criação de cavalo crioulo também. Então, e além disso, eu sempre tive contato com cavalo, Minha família sempre teve contato com cavalo. Todos os meus... Sou descendente de várias e várias gerações do cavalo, do campo. Então, eu não sei se eu faria alguma outra coisa na minha vida sem estar ligada ao campo, ao cavalo. Então, eu sempre quis ser veterinária, sempre quis mexer com cavalo, uma coisa que está em mim desde que eu me conheço por gente, Meu pai mexia com cavalo, meus avós mexiam com cavalo. Não sei se teve alguém na minha linha que não tivesse contato com o campo, Então, eu sempre quis fazer veterinária, e Bagé tem uma faculdade na URCamp, boa de veterinária, no meio dos cavalos, então a gente tem a possibilidade de estagiar naqueles aras grandes, renomados, que tem grande importância no cenário nacional, e foi isso que eu fiz, formei lá mesmo, Fiquei na minha cidade, me formei, e durante toda a faculdade fiz estágio com cavalos, com cavalos de corrida, lá mesmo em Bagé. E você também fez mestrado, doutorado, Isso. E onde que foram? Depois que eu me formei, na época, não tinha possibilidades dentro das biotecnologias da reprodução equina lá na minha região. Na época não era permitida inseminação nas raças, que eu por sangue inglês até hoje não é permitida inseminação, somente monta natural. E o cavalo crioulo ainda na época não tinha liberação dessas outras biotecnologias, como inseminação, transferência de embrião. E foi uma coisa que eu sempre quis saber um pouco mais, E aí surgiu a oportunidade, eu fiz estágio a minha vida inteira lá com a doutora Neiva de Praca, uma veterinária muito renomada lá, E ela sempre me entusiasmou muito a sair, a procurar o que eu quisesse, o que eu gostava. E ela que conseguiu um estágio para mim aqui em São Paulo, em Tatuí, já depois de formada, fazia 3 meses que eu estava formada. E aí vim para cá, aí as portas já foram, Deus já foi abrindo as portas e conduzindo, Acabei ficando aqui na região, vim para Itatinga, e conheci Botucatu e me encantei pela Unesp ali, E acabei fazendo mestrado e doutorado ali na área que eu queria, reprodução animal, e mexendo com o embrião, que era o que eu queria, E as portas foram me conduzindo, Graças a Deus pelo caminho que eu sempre desejei. Sim.
Então você veio primeiro para Tatuí. Isso, para Tatuí, para fazer estágio, né? Foi meu primeiro estágio. Eu vim com um estágio de 15 dias. Só era o período que tinha ali para fazer estágio, né? Tá bom. A doutora Neiva me botou no ônibus. Desafio! No ônibus, 24 horas de ônibus, Bagé, São Paulo. Depois outro ônibus até Tatuí. Sim. Eu, chucra lá no meio do mato, não conhecia nada, né? Meio assustada, assim, totalmente assustada. E aí cheguei ali mesmo eles me deram uma oportunidade de emprego, né? Depois do meu estágio de 15 dias, falaram, tem uma vaga para começar, quer? Falei, quero, né? Imagina, estava formada, fazia 3 meses, 4 meses, né? Precisando trabalhar, não, é o que eu quero, vou ficar, mesmo que a saudade e o medo fosse gigantesco, né? Eu falei, Sim. não, vamos, eu quero. E aí nesse Aras, que eles me ofereceram emprego, era aqui em Itatinga, aqui perto. Sim. Né? Vindo para Itatinga, passamos em Botucatu, que tinha uma palestra, e ali eu já me apaixonei por aquele lugar, né? Pela Unesp, é impressionante as linhas de pesquisas que eles estavam fazendo, né? Era tudo que eu quis um dia, né? Ali perto. E aí comecei a assistir aula como aluna ouvinte em Botucatu, né? Eles me apresentaram, eu morava em Itatinga, no Aras, que foi meu primeiro emprego, numa cocheira, no Aras, né? E uma vez por semana assisti aula em Botucatu, acabei conhecendo o pessoal lá dentro, né? Um grande professor, grande mestre, meu eterno mestre, professor Marco Alvarenga, e ali fez mestrado com ele, depois já engatei um doutorado com ele, né? E fiquei sempre depois aqui nessa região. Botucatu, Itatinga, depois mudei para Botucatu, né? Depois morei numa fazenda em Pratânia. E quando eu estava em Botucatu, eu vim a Avaré, né? E conheci Avaré e me apaixonei por Avaré. Cheguei aqui, quando eu vi que uma das ruas principais, o nome era Rio Grande do Sul, falei, opa, isso é um sinal. Acho que aqui é o meu lugar, né? E depois de alguns anos, eu vim morar em Avaré, eu moro em Avaré há 14 anos, né? Hoje tenho uma filha avarense, né? Avaré me conquistou de um tanto, né? E estou aqui, mas as portas começaram por Tatuí, né? Por um empurrão, grande empurrão, e pessoas que sempre estiveram ali me ajudando e abrindo as portas, né? Isso faz total diferença, Meu né, Deus do céu, eu sou muito grata, tudo, as oportunidades, né? E acabei trabalhando, hoje trabalho, tô formada há 25 anos, com o que eu gosto, né? Com o que eu amo, com o que eu... Né? Com cavalo, sempre foi com cavalo. E na área que eu gosto, que é reprodução também, foi a área que eu entrei a trabalhar, né? E nesse contexto, Milena, quando você já estava terminando os estudos ou durante os estudos, você decidiu abrir uma empresa? Como que foi esse momento de chegar até um CNPJ? Você chegar no CNPJ, depois que eu terminei meu mestrado, doutorado, né, surgiu e morei numa fazenda como CLT dentro de uma fazenda durante 8 anos, né, tanto na parte veterinária quanto na parte administrativa ali em Pratânia. Foi muito importante, assim, me abriu muito a cabeça, né? E o proprietário sempre me falava, né? Se eu fosse sair dali um dia, que eu fosse prestar consultoria, que eu fosse prestar assistência, né? Com a experiência que eu peguei ali dentro. E ele sempre me entusiasmou muito a abrir uma empresa. E no que eu saí, eu falei, bom, então eu vou abrir uma empresa de prestação de serviço veterinário, né? Na parte especificamente, começou com reprodução, né? E foi assim que eu consegui entrar em algumas propriedades que contratavam, né, prestadores de serviço, e hoje o meu foco é esse, hoje eu trabalho para fazendas sendo prestadora de serviço, né? Não só na área de reprodução, mas como toda a criação do cavalo, né, não só a reprodução, que é em alguma época do ano, mas durante todo o ano, né, na parte de cria, na parte de produzir o cavalo atleta, né, de cuidar para esse cavalo chegar a fazer a função dele, né, no esporte. Eu mexo com cavalo de esporte, de vários esportes diferentes, né, várias raças diferentes. Então, hoje o meu trabalho é esse, né? Trabalho eu e a Alessandra Zanardi, que trabalha comigo, foi minha aluna, estagiária, grande amiga, e a gente trabalha junto atendendo a parte reprodutiva dos aras. Então, você acompanha desde o nascimento. Desde fazer o embrião, né? Fazer o embrião, então, né? O nascimento, né? Em algumas propriedades, não só essa parte, mas continuo acompanhando eles até a doma, até o início do treinamento para algum esporte que ele vá. E quais são esses esportes? Eu trabalho hoje basicamente com cavalo crioulo, cavalo manga larga marchador e cavalo de polo, né? Jogadores de polo. Que aí doma, nasce aqui, cria aqui em Avaré, né? Doma aqui em Avaré, depois vai jogar os torneios fora. Sim. E Milena, fala pra gente assim,
dentre, né, esse seu, suas experiências, esse seu trajeto, é, tem a sensação, você vai falar pra gente como que é a questão de ser mulher. Eu tenho a sensação que me parece ser um mundo mais masculino, né? E É. aí você colocar uma mulher que deseja empreender nessa área, como que foi e como que é esse desafio aí pra você? No início não foi fácil, né? Eu acho que a mulherada que está nos assistindo aí, principalmente nessa área, né? Nós não somos muitas, né? Na área, eu acho que a veterinária tem muita mulher hoje, né? Quando eu fiz faculdade, a minha sala tinha 40 homens e 8 mulheres quando a gente entrou, né? Hoje eu dou aula também já há 11 anos, né? Aqui na faculdade, na UniFSP, e esse cenário vem mudando. Hoje mesmo a sala é a maioria mulher, né? Então a mulher está conquistando muito o mercado da veterinária. Ainda muito menos na minha área, ainda nas outras áreas, né? De pequenos na parte da inspeção, na parte de silvestres, né? A área ainda de cavalo ainda é muito mais masculina do que feminina. A gente enfrenta ainda algumas dificuldades, né? Porque é um meio machista, bastante masculino, né? E ainda tem aquela, não, mulher, até pra gente chegar no animal, não, peraí, né? Vai machucar e tal, né? Porque ainda tem a força, ainda tem o tamanho do cavalo, Sim. que ainda assusta um pouco, né? Mas eu acho que a tendência é ir melhorando e amenizando, né? Hoje tem grandes veterinárias aí de grande destaque, né? Grandes mulheres no meio do cavalo se destacando. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? A mulher tem uma sensibilidade ali diferente que agrega. Eu acho que não precisa brigar, né? Não precisa ser só mulher, nem só homem. Eu acho que Sim. o conjunto só tem a somar, né? Cada um com a sua experiência, cada um com o seu jeito. A mulher tem um jeitinho de olhar, tem um jeitinho de arrumar, né? Sim, E tem o uma cavalo, percepção um pouco diferente, sim, né? e o cavalo é só tamanho, né? Porque ele tem uma super sensibilidade, assim, o cavalo sente a gente, né? Num espaço de metros, ele sente o que a gente sente, né? Então, existe essa sensibilidade de mexer com o cavalo. Né? Eu acho que é um meio que, eu sempre falo para as minhas alunas, tem muito campo para vocês, né? Não se assustem. Sim. Eu escutei durante toda a minha faculdade que cavalo não era para mulher, que era um meio fechado, né? Que era muito fechado e que não dava certo, né? E eu tô aqui, né? 25 anos de formada, trabalhando com cavalo. E Com o digo, é que você super possível com o gosta, que eu gosto, você com o que eu ama, amo, né? na verdade, né? Eu vivo do cavalo, tudo que eu tenho na minha vida é graças ao cavalo. Então, não teria outra, né? Outra possibilidade. Eu amo estar perto do cavalo. O cavalo me tira todas as. A gente vai cansada, né? A Sim. parte reprodutiva, quando a gente entra numa estação de monta, que vai geralmente de julho a fevereiro, março, dependendo das raças, como a gente trabalha com mais de uma raça, começa uma, termina, depois começa a outra. Então, a nossa estação de monta, que a gente chama, é longa, né? E a gente não vive nessa época do ano, né? Não tem hora. O telefone não sabe o que é ficar desligado, né? A gente tem partos na madrugada que precisa acudir, Você né? precisa acompanhar. Acompanhar se der algum problema, né? Geralmente nas áreas que eu trabalho, na Santa Fé, que é onde eu vou mais, assim, né? Que tem maior volume de cavalo lá dentro. A gente tá com mais de 200 cavalos lá Nossa. dentro. 236 cavalos atualmente. Tem épocas do ano que chega a 300. Né? Ali a gente tem vários partos, então os partos são assistidos. Precisa ser assistido, né? Pra gente não correr o risco de perder. Então qualquer coisa na madrugada que aconteça, o telefone toca e aí a gente tem que acudir, né? Então não tem desligar telefone. Nessa época do ano a gente se dedica ao cavalo. Sim. Isso eu falo sempre para os meus alunos, né? Querem entrar nessa área, ela não é mais difícil, né? Ela precisa talvez uma dedicação a mais e a gente acaba deixando a vida da gente um pouco de lado nessa época do ano, né? Na época de parto, a prioridade são os potros nascendo. E, né? E deve ser incrível. É. Eu sou meio suspeita pra falar, né? Às vezes eu vou cansada já de várias noites em claro. A gente insemina as éguas de madrugada, acompanha égos, que a gente atende vários lugares, então alguns lugares a gente coloca na madrugada para poder acudir, né? Para poder atender melhor. Eu, Alessandra, a gente dorme no Aras, dorme acompanhando o ego, passando ultrassom em ego, de 4 em 4 horas, né? Para pegar o momento exato para inseminar. Então é cansativo, né? E mesmo assim, a gente vai às vezes cansadas, aí chega lá, chega perto do cavalo, parece que a canseira vai embora, dá um gás novo, dá uma energia nova, e isso se renova, né? Sim. Então, muito interessante. Quem gostar disso, tem um baita campo de trabalho, né? Só ser atencioso, cuidadoso, olhar o cavalo, tentar entender ele, né? Tem alguma coisa errada, não deixar para amanhã. Tem que sair na hora, o cavalo exige
emergência, né? E eu já sou meio agitada, então para mim é mais emergência ainda. É na hora, a gente tenta pegar o problema. Você já identifica e já precisa resolver. É aquele negócio, né? Olhar pra carinha, ver se o cavalo tá te dizendo que ele não tá bem. É o olhinho vai te dizer. Você consegue identificar. Isso não tá em livro, né? Isso Não. tá no dia a dia. Por isso que eu É. falo, façam estágio, vamos fazer estágio, vamos olhar o cavalo. Que hoje tá tudo tão rápido, tudo tão dinâmico, tudo tão no celular, respostas rápidas, que ficou um pouco pra trás isso, né? A sensibilidade. Olhar o animal vai te dizer se não tá bem ou não. E a partir dali tem uma gama de protocolos e procedimentos que a gente pode fazer. Não salvamos todos, né? É importante falar, tem coisas que fogem um pouco da nossa mão, mas tentar a maioria, né? Tentar salvar o máximo e se dedicar. Né? Dedicação. Tem épocas do ano que a minha vida é só cavalo. Totalmente cavalo. O resto do ano segue cavalo. Mas tem uma época que é foco. É foco total. É foco total. E precisa a gente ver o resultado, né? Você consegue, né, mensurar, sim, ver e sentir, né, todo... E me fala um pouco, assim, desse processo, né, do que você acompanha dentro da sua consultoria, né, do que você atende. Então, o cavalo nasceu, como que é esse processo? Quais são os cuidados? O que eu preciso olhar para que ele continue saudável? Como que é que funciona? A gente, como eu venho de uma cultura do por sangue inglês, né, que tem uma cultura já desde lá atrás, desde sempre, acompanhar os partos, né, cuidar, porque o potro ele vai muito cedo para a doma, né, ele tem páreos aí com 2 anos, então o cavalo é muito cedo, ele inicia muito cedo na doma, então a gente não pode perder nada desse potro, né, 1 mês dele doente atrasa muito a vida dele, então os partos já começa desde lá, os partos serem assistidos, a gente já detecta um problema ali, não nasceu legal, não mamou na hora certa, né? A gente tem que acudir já no nascimento. Hoje eu vejo assim, agora tá melhor essa cultura, né? Mas eu lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo, ninguém assistia parto, né? Era uma coisa assim, que não era do foco do por sangue inglês. Eu vim de lá de Bagé, assim, todo mundo naquela, né? Parto, eu amava isso. Cheguei aqui, as pessoas, não, às vezes investiu muito mais em coberturas, né, em genéticas de pai e mãe, e aí o parto, ninguém assiste, acaba perdendo o potro, que foi fruto daquela espera de 11 meses de gestação e de um investimento gigantesco e perde ali, nadou, né? Então, no momento que a gente começou, né, a mudar um pouquinho onde eu trabalho e a gente conseguiu ir mostrando o resultado de assistir um parto, de não perder um potro mais no parto, mudou muito. É aquela coisa, a gente não consegue salvar 100%. Sim. Mas o que depender da gente, a gente tá ali para fazer, né? Do cuidado. Daquela mãe que não quer dar leite, o potro já fica sem mamar, isso aí já vai atrasar a vida dele. E são nas primeiras horas de vida o cuidado, Sim. né? Ali, às vezes a égua não consegue parir, a gente tá ali para acudir. Isso salvou muitas vidas e salva vidas, né? E aí a vida atlética daquele potro tá dependendo, às vezes, das primeiras horas de vida dele que ninguém olhou direito. Né? Ninguém viu se mamou. Não é olhar de longe, tá mamando. Não, tem que chegar perto, ver se tá mamando mesmo. Ver a qualidade do leite, qualidade do colostro. Tudo isso interfere na vida de um atleta, é um atleta. A gente não pode perder tempo com ele ali, uma semana dele doente, 15 dias dele doente, não dá tempo. A gente tem que fazer com que todos cheguem bem, né? E a minha função aqui é essa, né? A gente prepara, a gente faz os embriões ou faz as coberturas, as éguas parem, a gente assiste o parto, cuida dele desde pequenininho, cuida dele na desmama, evita todos os momentos de estresse, né? Porque o estresse vai atrasar o crescimento dele. A gente precisa que ele esteja se alimentando bem, a gente precisa que ele esteja mamando bem, que ele esteja comendo bem, o que é para a fase dele, na quantidade certa, né? Não pode ficar para trás, e se ele olhar, e se tiver aquele olhinho triste, a gente tem que investigar o que é para acudir, não deixar ele ficar muito triste. O potro é muito rápido que tudo acontece com ele, né? Se ele tá mal, dali a poucas horas ele tá muito mal. E não dá para assim, hoje ele tá mal, amanhã eu vejo. Não, isso não existe na criação de cavalo. Eu não posso deixar para amanhã, tem que ser na hora. São muito sensíveis. Super sensíveis. O metabolismo é extremamente acelerado. Assim como tá bem, tá mal. Né? Então a gente tem que perceber isso antes que ele fique mal. Antes que ele demonstre alguma coisa. Às vezes a mãe não tem tanto leite, aí ele vai ficando mal, mas não posso esperar 2, 3 meses para fazer alguma coisa. Eu tenho que acudir imediatamente. Naquele momento. Para não perder essa curva de crescimento dele, né? A curva tem que ser crescente. Não pode... E para isso a gente acompanha, né? Peso e altura desses potros mensalmente.
Aquele potro que não está acompanhando o grupo, claro que a gente leva em consideração genética, né, o tamanho da mãe, o tamanho do pai, como é que é a genética desse animal, que a gente já tem histórico, já sabe, mais ou menos, como é que é, mas ele tem que ter uma crescente. Se esse potro não está tendo uma crescente na curva de crescimento dele, alguma coisa está acontecendo. Aí vamos fazer exame, vamos ver o que está acontecendo, vamos cuidar com ele diferente, vamos dar uma comidinha melhor, vamos dar uma vitamina, né? Esse olhar faz toda a diferença na criação de potro. Toda a diferença, né? E é isso que a gente faz. Prepara eles. E aí tá tendo um estresse, vamos cuidar desse estresse, vamos reduzir o estresse. Na desmama, vamos ter técnicas de desmama, que já é um processo estressante pro potro, ele já faz uma curvinha assim. Vamos diminuir essa oscilação da curva aí. A gente vai lá, cuida dele para ele ter menos estresse possível. Vamos pensar. Quem é o amiguinho dele no piquete? Esse, então vamos deixar ele juntinho. Pode ser frescura aos olhos de muitos, mas para nós funcionou assim. Hoje as nossas curvas de desmama, elas não caem mais tanto como antigamente. Olha. A gente tem um acompanhamento aí já há 13 anos controlando o peso e altura desses potros. São 13 gerações, né? E aí a gente consegue ver o que funcionou naquela geração, né? Por que aqueles cresceram mais do que esses? O que está acontecendo? O que a gente pode melhorar? Que tipo de vitamina a gente pode dar? Vamos melhorar o pasto? Vamos melhorar a suplementação? É um acompanhamento longo. É longo. Cada ano é uma leva nova, né? E aí vem a desmama, agora nós estamos na fase de desmama, então a gente observa tudo para evitar o estresse deles, né? Para que essa curva não caia muito, né? Que a gente consiga recuperar. Tem os mais estressadinhos, até isso. A gente tem que ter um feeling, né? E quem trabalha com cavalo tem que ter feeling, tem que ter olhar. E equipe, e gente que goste do que tá ali fazendo. Porque o cavalo é de segunda a segunda. O cavalo não encerra o serviço 5 da tarde, né? Eu volto para casa, o celular tá sempre ligado, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Prontidão. Sim. E falando um pouquinho aí que você mencionou, né, sobre equipe, vamos falar um pouquinho dessa área, né, liderança e equipe. Como eu imagino, né, que deve ter uma quantidade de pessoas, né, dentro de cada propriedade, né, enfim. E como que funciona, né, essa gestão? Você participa? Como que é? Eu tento participar de tudo. Isso é muito da mulher. Quem trabalha comigo sabe, né? Como é que é? Eu tento participar de tudo, né? Eu gosto de saber de tudo. Até mesmo para poder ajudar na tomada de decisões, às vezes, né? Então, a equipe tem que ser o meu superior, eu e a galera que tá junto comigo, né? Tem que estar na mesma sintonia. Todo mundo tem que gostar daquilo ali. E quais são as atividades, Milena, que assim, como que, né, que estão ali em torno do cavalo? Tem veterinário? Sim. E quais são os outros profissionais A gente tem, no entorno? a gente tem, assim, as pessoas que começam já a cuidar da maternidade, né, dos potrinhos. Então, esse é o cara que tem que ter um olho ali imprescindível. É ele que vai avisar o veterinário residente, que vai me avisar, né? Ele fica observando. Dá comida 2 vezes ao dia, aprende, olha. Esse cara tem que olhar. Ele que mexe todo dia. Esse cara tem que ter o olho bom. Esse cara a gente tem que treinar ele para ele ter um olho bom. Né? Essa sensibilidade. A sensibilidade. Né? Fulano não tá bem. E aquele fulano não tá bem significa que ele tem que avisar o veterinário e que às vezes a gente vai lá medicar e vai passar a hora do almoço dele, ou se é à noite, ele tem que avisar que ele, mesmo sabendo que a gente pode passar a noite inteira com aquele potro no soro, e ele não vai descansar, ele tem que estar feliz em nos avisar. Então essa é um trabalho que a gente tem que estar com a equipe, todo mundo alinhado, sabendo da importância de cada um, motivados, né? Então é uma pessoa inicial que vai olhar e vai passar nessa maternidade, nesses pequenininhos. Aí tem o cara do cavalo maior, o domador, que tá domando, e que se ele tá em cima da sela, ele tá sentindo que o cavalo não tá bem, ele vai nos avisar, e a gente vai ver o que tá acontecendo, né? A gente tem aqui, em Avaré, eu faço a parte da cria, principalmente, e início da criação. Aí tem o veterinário, o Dr. Daniel, que mexe com a parte de esporte. Então, às vezes, quando não é da minha alçada, a gente tem uma equipe já, cada um na sua especialidade, para tentar ajudar, né? Agora, o olho. A equipe é o principal, né? Porque a gente vai lá e vai medicar aqueles que eles estão nos avisando. Eu costumo olhar junto, né?
Mas não tô nas propriedades todos os dias. Todo tempo. Então, o meu olho tem que ser o olho deles. Eles têm que enxergar o problema como eu enxergo. Né? Não adianta pra mim parecer que tá mal e pra ele não parecer que tá mal, que tá bem. Aí vamos se perder. A gente tem que ter o mesmo olho. Né? Então, essa equipe alinhada tem é que imprescindível. É imprescindível. Né? E aí, como fazer essa equipe, né, se alinhar? Primeiro, a gente tentar... Hoje em dia tá um pouco diferente, né? Mas tentar detectar a qualidade daquela pessoa. A pessoa tem que estar ali gostando. Amando. Eu acho que gostar... Tem que amar, ser apaixonado. Tem que ser apaixonado. Tem que vibrar. Tem que estar ali, madrugada dentro, cuidando daquele bicho e não achar que deveria estar em outro lugar. Tá ali inteiro. Tá ali com o potrinho no colo, dando soro, dando leite, acudindo. É amor mesmo. Tem que ser. Como toda profissão, né? Sim, como toda profissão. Mas na minha, o cansaço às vezes pega, né? O cansaço pega. A gente já teve, meu Deus, cada caso de cavalos, de potros que tiveram convulsão a noite toda, né? E o pessoal ali cuidando para não se bater. Né? Então a equipe, eu tenho equipes assim... É um ser vivo, né? Não tem o que... Eu sou privilegiada porque eu trabalho com gente que ama cavalo. Que maravilha. É. Meu Deus, a equipe é show. Né? Isso é maravilhoso. E tentar ver isso neles, né? E às vezes quando a pessoa não tá bem, tentar ver o que tá acontecendo, né? Aqui tu tem que estar bem. Não tá bem, vai descansar, vai pra casa. Tenta conversar, né? Não tá legal, vamos tentar ver uma outra alternativa, porque aqui tem que estar bem. Esse bicho depende da gente. Sim. Né? Deixa os problemas lá fora, se conseguiu, senão vai tu e os problemas, mas aqui tem que estar alinhado. Aqui nós temos que estar na mesma sintonia. Faz total diferença. E dentro da equipe, assim, geralmente são mais homens? Muito mais. Muito mais. Muito mais. 98% são homens. É. 98%. Mas hoje não tenho mais problema, né? Assim, eu acho que no início, quando a gente começa a trabalhar, imagina, eu, mulher, de longe, não sou daqui, né? Isso no início foi, né? Perdida aqui, né? Caí de paraquedas. Falar, nem é daqui. Não é daqui. Uma menina nova, né? Pequena. E tem tudo isso também, com esse tamanho aí, meu Deus do céu. O que vai virar esse bicho? Não tem nem força pra segurar um potro. Não é força, é jeito. A gente vai indo, a gente vai se virando, né? E aí, hoje, as minhas equipes, hoje não tem, graças a Deus, trabalhamos todo mundo junto, né? Porque se eles não tiverem o veterinário, a gente depende totalmente do nosso parceiro de trabalho ali. Sim. Né? E a gente mexe com reprodução também, o hormônio tem que ser aplicado na hora certa, senão ela não vai ovular. A gente precisa que ela ovule direitinho para ter uma gestação, para ter um embrião, né? Então, o cara que aplica o hormônio, se ele não tiver alinhado comigo, nada acontece. O meu serviço vai pro água abaixo. Eu não tô ali todo dia. Já morei em propriedades rurais, já morei 8 anos numa fazenda, né? Onde eu estava ali todo dia. Depois que eu saí da CLT para o PJ, né? Também aí, mudou esse mundo. Tudo né? mudou. Porque eu preciso confiar na pessoa que tá ali, que vai fazer exatamente aquilo que a gente combinou. Porque senão o trabalho... porque senão o meu trabalho vai por água abaixo. Sim. Né? Então eu dependo totalmente do parceiro ali. O cara tem que estar motivado. E tem que saber, tem que entender o processo. Confiar a em importância, você. Né? Realmente a liderança, né? Né? E mostrar, eu tenho, né? Porque assim, tem tudo. Cada dia a gente aprende, né? Eu aprendo com eles, tento passar o que eu sei, aprendemos junto. Tem casos que ninguém sabe nada, né? É um caso novo para todo mundo. Para aí, galera, vamos estudar, vamos ver o que é isso, vamos pesquisar, né? E aí a gente começa a ir se alinhando. Tem lugares que são mais fáceis de alinhar a equipe, são lugares mais difíceis, né? Hoje eu já tô mais, assim, graças a Deus, né? Ao longo desses 25 anos, mas hoje eu já sei mais onde eu colocar mais a minha energia. Né? A minha energia hoje está mais focada nos lugares que a gente consegue ter resultado juntos. A Faz equipe todo sentido. ajuda, né? Agora tem lugares que a gente vai e fala uma coisa, ninguém faz o que tu tá falando. O que ela vem de novo? Precisa mesmo? Precisa isso, precisa aquilo? Ele começa, não, né? Tem que estar alinhado. Então, a minha energia é nos lugares e eu coloco bastante energia. Tu me conhece. Não é meia energia e não tem hora e não tem carga horária e não tem dia. Né? É a hora que precisar, estamos junto e aí a equipe tem que estar falando a mesma língua. Porque senão não rola. Né? Senão o cavalo sente. O cavalo é o principal termômetro. Ele vai te mostrar. Tá bem ou não tá bem.
Você Que não consegue é só, ver. sim, porque não é só o cavalo, né? Uhum. É a comida que o cavalo come, é o pasto que ele tá, é a cerca que ele vive, é a sanidade daquele rebanho. Tudo envolve, tudo. Não é só a minha parte veterinária, a minha é a menor possível. É o Todo o entorno todo, ambiente. tudo. É tudo. O sucesso da criação vai ser se tiver tudo rodando, né? E o E importante é detectar onde não tá rodando pra gente poder intervir, né? Pra gente poder ajudar. sim. E existe assim um período, né, onde eles a gente está falando muito, né, do nascimento, desse início aí de carreira de um atleta, mas até quando ele compete? Como que funciona essa questão do esporte? É, as domas começam mais ou menos com uns 2 anos e meio a 3 anos, né? Nos esportes mais que eu trabalho. Tem outras raças também, que é mais cedo um pouco, né? Hoje eu trabalho muito pouco com a raça quarta de milha, onde é tudo mais cedo um pouco, né? As raças que eu mexo hoje já não são tão precoces, já não mexe tão cedo no potro, né? São esportes que não exigem isso, né? Então, aí vai pra doma com seus 2 anos e meio, 3 anos, aí fica ali na doma mais um tempo, e ele entra no esporte mesmo, valendo, quando ele já tá ali com seus 4 anos, né? Quando já tá maduro. Até então ele tá treinando, ele tá se aperfeiçoando pro esporte. E Certo. aí a hora que ele vai pro esporte, aí ele vai pra mão do veterinário de esporte, né? Entendi. Eu cuido até o bebê entrar na doma e E domar, e aí depois é o colega que mexe com isso. aí Ele tá vai focado no cavalo atleta, né? aí ele já tá adulto, Aí já tá quase adulto, mais né? adulto. Aí já é outro. Eu cuido da cria. Da cria. Sim. Isso é o que me encanta, mais do que. Me encanta é ver nascer e ver como é que ele vai desmamar, e ver a personalidade dele, e ver ele na doma. Eu me encanto ver os meus bebês na doma, a hora que estão É domando ali. É bem. bom, não é bom? Eu fico numa ansiedade. Eu gosto é disso, de Aham. acompanhar, né? E Já fiz muito realmente. tempo, muito serviço, dei lá fazer o serviço e voltar, né? Tem uma coisa pontual, um serviço pontual. Uhum. Mas hoje, o que mais me encanta é acompanhar. É o acompanhamento deles. Saber Que é como que é tudo, a saúde, o ambiente. tudo, tudo. Como é que ele vai chegar lá? E ainda poder fazer uma avaliação se a genética dele foi legal, né? Porque quem decide Olha, a genética é o proprietário, né? Ele que escolhe as genéticas. E a gente poder ver, sim. ai, que legal, deu E certo. você acompanhando, né, tudo. Acompanha, eles me Assim, não passam. é um processo rápido. Não, é demorado. Eu acho que isso que é lindo. A gente espera ali 11 É, meses nascer. você é um Nasceu. processo, É a carinha da mãe ou a carinha do pai, né? E aí sim, cuidar daquele animalzinho ali para ele ser o que a gente pensou, sonhou com ele, né? Isso é encantador. Quero maravilhoso. fazer isso da minha vida, se Deus quiser, há muito tempo, porque é É, o que me move. que você ama, né, de É, paixão. E me fala se você teve algum desafio, né, dentro do seu, com certeza teve, né, dentro do seu negócio, né, da sua empresa, que naquele desafio você teve um insight e falou, não, eu vou mudar, né? O que que foi esse desafio e o que que você mudou que você falou, não, eu tô indo por esse caminho, que é muito comum quando a gente, sim. né, abre um negócio, tem um negócio, chega em um certo momento que você fala, não, eu acho que preciso, qual que foi esse desafio e esse insight que você teve? Eu acho que é a dificuldade de ver só um processo dentro da criação, né? Hoje eu sou mais generalista, assim, pego um pouco mais não pego só ali na reprodução, né? Eu gosto do todo, né? Uhum. Então tentar mudar um pouco isso. Hoje eu dou assistência em lugares que eu olho tudo, né? E isso eu acho que é E o antes sucesso. era mais É pontual. pontual, vai lá, atende aqui e pronto, né? Só que eu acho que a hora que a gente entra, no meu caso, eu acho que é muito perfil do profissional, né? Tenho colegas que vão e atendem o pontual e gostam disso. E Uhum. tá tudo bem. Eu senti a necessidade de ser um negócio mais amplo, de poder olhar tudo. Não que eu saiba tudo, eu não sei, mas eu poder estar presente em todo o processo, né? Porque é o que vai dar certo lá no final, né? Tudo. Você Olhar desejou, né, algo mais completo mais mesmo completo, né? para Porque eu sua acho que os empresa. criadores precisam disso, né? Eu acho que o pontual já tem vários profissionais maravilhosos pontuais, né? Tem maravilhosa, aqui em Avaré temos ótimos veterinários. Sim, Mas a minha preferência foi por seguir mais o todo, assim, né? Se puder fazer o ciclo completo. sim.
E falando em desafio, né, Milena? Tem mais um desafio. Nós estamos nesse mês tão lindo em comemoração ao Mês das Mães. E aqui, né, estou trazendo mulheres que também, além de empresárias, são mães. E é desafiador, né? Ah, é. É É muito desafiador. desafiador. É. Muito desafiador. E conta pra gente, né, um pouquinho aí, como que é pra você ser mãe e empresária. Olha, a minha filha, a maternidade pra mim foi a cereja do bolo, né? Foi assim, completar, né? Eu já me sinto Uhum. completa em tanta coisa, assim, sou satisfeita com a minha vida, né? Aos olhos de muito e pouco, aos olhos, né? Mas pra mim, sou feliz com o que eu faço, com o que eu trabalho. E a minha filha veio pra, né, brindar isso aí, né? Mesmo que no início ela mesmo, a gente foi meio sofrido, né? Nessa correria É toda, uma correria, né? nessa estação, no meio das estações de monta, às vezes teve que ir no bebê conforto, às vezes, né, tive que colocar no carro dormindo, ir pra propriedade atender, inseminar égua com ela dormindo no carro, enfim, Grávida. Trabalhou grávida, grávida? sim, grávida. Eu fiquei 18 dias depois eu levava planilha, eu levei planilha de égua, assim, de casalamento de égua pra maternidade. Não tinha como deixar. Como é que, né? O telefone o tempo inteiro. Aí a médica falou, tá, vamos parar agora é a hora de parir. Calma que agora. Agora deixa É. essa planilha de lado, né? Mas, e, e várias vezes, né? Tive que levar junto, né? Eu fiquei 18 dias depois da cesárea, né? Cesárea. Fiz cesárea, né? Optei pela cesárea. E 18 dias em casa, né? E aí, no 18º dia, precisou olhar uma égua. Eu falei, deu. Agora deu. Vamos pegar a Helena, botar no bebê conforto e nós vamos. E aí foi. E a partir daí, né? Foi. Mas, assim, eu tenho que agradecer muito. Deus colocou anjos na minha vida que me ajudaram muito, né? Mesmo estando longe de casa, teve pessoas que me ajudaram demais com ela, né? Com a pouca rede de apoio, né? Mas sempre Sim. ajudaram. E quando tinha que ir, ela ia, não tinha jeito, né? Aham. Hoje ela já tá maiorzinha. Aí ela escolhe, né? Eu Ah, vou, eu quero aham. ir. E eu sempre deixo claro, ó, é a minha vida, né? Já participa de todo, né, o Sim, mundo. né? E mostro pra ela a Cavalo. importância, né? Eu preciso trabalhar, né? E Uhum. graças a Deus eu trabalho com o que eu amo. Sim. E tu também, um dia tu vai escolher trabalhar com o que tu vai gostar pra tu ter felicidade, né? Mesmo que É. tu veio tendo, tu tem que ter na tua vida o que for, o que for. Que aí é tudo mais feliz. A gente não vai trabalhar, né? A gente vai se É. divertir. Sim. A gente não sai de casa pra trabalhar, a gente sai pra fazer o que gosta. Né? E É. espero que, se Deus quiser, ela escolha algo que goste, porque aí vai ser. Não tem erro, né? A gente se contenta com o tempo estando fazendo isso, né? Com certeza. Mas Com ela certeza. vai junto, né? Vai junto. Foi muito em bebê conforto. É desafiador, mas é maravilhoso, né? Ver todo transformador pra gente. A maternidade é É impressionante. maravilhoso. E Milena, fala também um pouquinho, né, desse mundo do cavalo. A gente está falando de Avaré, agora trazendo aí para essa nossa realidade, Avaré e região, o quanto que é importante. A gente sabe, quem não é especificamente da área, sabe que é importante, sabe que gera economia, mas assim, qual que é o seu olhar e o que que você pode, né, falar para a gente? Fala, olha, desperta para tal, né? O que eu posso fazer que pode agregar isso para minha empresa? Gente, muita coisa, Sim. né? Mas o que é esse olhar, o seu olhar para o mundo do cavalo da nossa cidade Eu e acho a região? Avaré tem um nome importantíssimo no cavalo, né? Durante muito tempo foi a capital do cavalo, né? Tem muitas raças aqui, né? Hoje pela manhã eu estive no Parque de Exposições aqui no Emapa. Tá acontecendo uma prova lá, né? Uma prova de Acontecendo um rédeas lá, evento, um né? evento. Uhum. E é muito grandioso, né? O Parque de Exposições tá lindo, tá bem cuidado, né? Tá maravilhoso. Eu fiquei orgulhosa quando eu entrei lá hoje, né? Eu me sinto metade avarense. E é uma cidade muito importante para o cavalo. Ali tem um clima de cavalo. Aquele mapa tem uma energia do cavalo, né? E quem tá no cavalo é apaixonado pelo cavalo. Não tem como, né? E isso gera muita renda. Não só no cavalo em si, mas em toda a prestação de serviço e em toda, né? A gente tem empregos diretos e indiretos com o cavalo. O cavalo movimenta um mercado gigantesco.
É a ração, é o medicamento, é o acessório, é o shampoo, é o creme, é o pente, é a manta, é o cavalo, é o veterinário, é o massagista do cavalo, é o gelo. Até isso, é o gelo que vai usar no cavalo. Se eu começar a falar aqui, eu fico a tarde inteira falando de quanta coisa o cavalo movimenta. Quanta gente movimenta, né? Para o mercado local, hotéis, né? Supermercado, lazer, enfim. O cavalo é um mundo, né? Que dependendo, cada raça dentro do cavalo é um mundo à parte. Tem as suas vestimentas próprias, tem os seus acessórios próprios, e aquilo ali gera, tem o casqueador, enfim, é enorme como negócio, né? Sim. Dentro do ramo cavalo tem muita área a ser explorada também ainda, né? Tem muito local. Tem a pessoa que faz o shampoo do cavalo, o creme do cavalo. Então, assim, é enorme. Porque quando as pessoas têm cavalo, elas estão apaixonadas por aquilo ali, né? Além do negócio, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Além do negócio, o cavalo desperta, tem que ter amor para criar, né? Porque o criador é uma despesa, né? É oneroso, o cavalo dá gasto, né? Não, só que se a pessoa começar a olhar só como negócio, tem um amor por trás que movimenta aquilo ali, né? E o ramo é enorme, enorme. Essa área equestre, esse mundo equestre, ele movimenta, né? Muito emprego para a região, né? E a Avaré tá bem localizada, a Avaré tem fama de cavalo, tem muito cavalo aqui. Tem bons cavalos aqui, bons aras importantes em diversas raças, né? Eu acho que é um baita mercado. Vivo no mercado e sei o quanto agrega para outras áreas. E de todo esse negócio, né, da nossa cidade e região, para as mulheres, vamos falar com as mulheres aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, que desejam, que gostam dessa área, o que elas poderiam almejar, né, dentro, aonde que eu posso trabalhar, né, porque a gente está falando de um mundo mais masculino, Sim, mas sim. vamos aí Sim. falar com as mulheres, né, aonde que elas poderiam olhar, o que você poderia, né, falar para elas? Eu acho assim que é como eu falo para as minhas alunas dentro da aula, né? Eu puxo bastante as orelhas delas, bastante, né? Tem que estar no meio. Tem que começar fazendo estágio desde sempre. Até mesmo para ver se é o que gosta. Se é o que vai, né? Se atender uma cólica de um cavalo numa sexta-feira à noite é sofrido para ela, porque ela tá deixando uma festa, ou um programa que ela já tinha programado, ou não, ela tá ali gostando daquilo ali. Esse é o ponto principal, porque é uma medicina. E no momento que você coloca atender emergência, né, é que nem médico. Sim. A gente acaba deixando isso, a vida um pouco de lado quando precisa escolher entre os dois, né? Então, se a pessoa gosta, não, eu gosto, eu quero, eu topo. Vai, porque tem muita área de serviço. Tanto para homem quanto para as mulheres, né? Meu Deus, tem muita área aí dentro do equino. Né? Mas tem que começar, tem que estar junto, tem que conhecer, né? Tem que ir pegando o olhar, treinar o olhar, né? Essa é toda a Para essa diferença. sensibilidade, A né, do cavalo. sensibilidade. Eu acho que tá aí o negócio, né? Porque não tem livro, não tá, né? A sensibilidade é uma coisa que é só treinando. E a gente vai passar a vida inteira e não vai aprender, mas tem que conviver, né? Entender o animal. E entender e fazer tudo, que hoje as pessoas não querem fazer tudo, né? Pra gente saber se uma cocheira tá limpa, a gente tem que saber limpar a cocheira. Sim, isso é muito importante. E por que não mulher? Eu já cansei de fazer isso. E hoje, para eu chegar numa cocheira e olhar, tá limpa ou tá suja, eu sei o que é aquilo ali. Eu já fiz, né? A gente tem que aprender. Todos os processos. Tudo. Tem que saber lavar um cavalo, para poder ver se o cavalo tá limpo ou não. Tem que saber limpar uma cocheira, né? Os tempos mudaram. Eu uma vez escutei isso. Os tempos mudaram. Não. O cavalo precisa das mesmas coisas de antigamente. Como qualquer negócio, né, Milena? Como qualquer negócio. Então, assim, tem que saber fazer para poder saber pedir pros outros, né? E saber se tá bem ou não. Né? Isso é muito importante. E aí, não quero. Então, reveja, né? Isso. Claro que tudo vai depender do que tu precisa ou não pra tua vida, né? O que tu gosta ou não. Mas mesmo, não vai fazer pra ver como é que é. Eu sou dessa teoria. E acho que, vi isso já ao longo dos meus 25 anos de formada. Aprendi isso com a doutora Neiva quando estagiária, então aí já vamos falar de quase 30 anos dessa brincadeira, né? E sigo achando isso. A gente precisa saber fazer para poder falar, não, isso aqui tá bom. Né?
Eu ando em cerca, tocando pra esse palanque tá firme. Consegue identificar, inclusive. Não sei fazer cerca, mas não sei ver se a cerca tá boa, não. Né? Porque aquilo vai causar um acidente no cavalo. Né? Então, a gente que tá no meio, a gente tem que olhar tudo. Olhar tudo para o bem-estar do nosso cliente, que é o nosso cavalo. Né? Que é o cavalo que a gente vai atender. Né? E a hora que a gente tem um olhar assim, e a mulher tem isso, né? A mulher consegue estar aqui, tá ali, consegue ser mãe, consegue trabalhar, consegue limpar a casa, consegue fazer 200 coisas ao mesmo tempo. A mulher tira de letra. Porque ela tem que olhar assim. Né? No momento que ela entender, tem um lugar enorme para a mulherada aqui, não só em Avaré, mas no mundo do cavalo. Né? É querer. Né? Muito bom falar, né, essa conscientização de todos os processos, porque a gente falando de negócio, empresa, ele sempre começa com um sonho, né, uma necessidade, né, então, e a gente vai permanecer pelo amor e pelo propósito, né, de tudo. E gostar do processo, né? Eu falo nem sempre isso. Ele é fácil. Não, mas saber que é fase, né, que tem as fases, e que existe degraus, e não tem como atalhar degrau, tu tem que subir um por um, né, se pular pode cair. Então, a importância de aprender que existe o passo. Todos os passos. Né? Entender isso, o resto vai pra frente, né? Vai ter... Não é 100% flores, né? Mas fazendo o que gosta já sempre. Nem sempre são flores. Mas a gente poder olhar pro lado bom das coisas, né? Até o ruim vai te ensinar alguma coisa ali. Pelo menos servir da experiência. Sim. Então já se torna bom. Né? É isso mesmo. E Milena, olha, ficaria aqui a tarde toda perguntando, né, toda essa experiência que você, toda essa garra e determinação que você tem aqui nos mostrado. Mas eu quero te pedir para deixar um recado, deixar do seu coração para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, né, para que a pessoa consiga mesmo se motivar e continuar. Bom, eu acho que é começar de um sonho, como tu falou, né? Tudo começa de um sonho, não desistir. Não vai ser fácil, 100%, né? Mas não deixar que as barreiras impeçam de seguir para frente, né? Mirar no objetivo e o que tiver pelo caminho é o processo, que vai ter que ter. Né? Mirar no objetivo e se gostar, melhor ainda, e não desistir. Seguir firme. Né? Esse é o recado. E quem quiser seguir na área, né, da equinocultura, seguir na área do cavalo, porque tem um campo gigantesco, né? Não se amedrontar com é difícil, não é pra ti. Não, quem sabe é a gente, né? A gente tem que insistir, não se amedrontar. É isso aí, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua história, por estar aqui. Já fica o convite para outras vezes, tá? Eu que agradeço, Josi. Muito obrigada. Foi muito agradável estar aqui contigo, viu? Parabéns mais uma vez pelo podcast. Muito obrigada. Encerramos mais um episódio. Então, quero convidar você. Segue, compartilha, comenta, tá bom? Até o próximo episódio.